Notícias que o portal de informação da Igreja Católica em Portugal atualiza permanentemente em agência.eclesia.pt. Falamos agora sobre liberdade religiosa com Catarina Martins, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Muito boa tarde, Catarina. Obrigado por estar neste programa. Falamos muito ao longo deste ano da fé, de diferentes manifestações de fé. Que realidade é esta da fé escondida que muitos cristãos vivem? Esta realidade, esta perseguição que tem vindo a aumentar nos últimos anos e que nós, ao longo destes anos que temos vindo a acompanhar o evoluir da situação, de facto ficamos preocupados porque a situação tem evoluído de uma forma negativa. Portanto, cada vez há mais esta perseguição, cada vez há mais uma ausência de liberdade religiosa e o que nós verificamos é que há países onde, de facto, a situação se tornou quase insustentável, em que muitos cristãos não podem exercer livremente a sua fé, independentemente de qual seja ela, e, portanto, há uma necessidade de abandonar este próprio país para salvar a sua própria vida, muitas vezes, e, por vezes, também para poder exercer a sua fé. Isto porque, muitas vezes, também estas pessoas de religiões minoritárias são perseguidas em termos de trabalho, em termos de educação, em termos de saúde e, portanto... É uma vida, enfim, acaba por atingir outras dimensões da vida, exato, não é? Não só portanto, religiosa. Não é só religiosa, acaba por ter uma dimensão tão grande na vida e implica tanta coisa na sua vida que a única solução, muitas vezes, que encontram é, de facto, sair para poder ter um trabalho mais digno, para poderem dar educação aos seus filhos, para poderem também exercer livremente a sua fé. Mas, de facto, é uma situação que nós temos vindo a acompanhar e que o cenário é dramático. Nós já falamos em específico do relatório que vocês periodicamente vão atualizando. Perguntava antes, este ano da fé foi uma oportunidade, uma ocasião para que esse problema fosse mais debatido e, nomeadamente aqui na Europa, tomássemos mais consciência dele? Eu penso que nós temos vindo a falar cada vez mais sobre esta questão na Europa. Há cada vez mais esta preocupação da ausência da liberdade religiosa. E neste ano da fé foi também um ano em que se falou muito sobre esta questão. Mas, de qualquer das formas, não é muitas vezes todos os casos que acontecem com tanta frequência em tantos países do mundo não são dignos de registro, não passam nas notícias da Europa. Portanto, há uma ausência, há um esquecimento. E este ano da fé em que tantas pessoas vivem em países onde não podem exercer a sua fé livremente, foi uma oportunidade também para dar a conhecer mais casos. Mas, de facto, verificamos que há falha... O problema persiste, não é? O problema persiste, sim. Segundo esse relatório, quais são os países ou os cenários a nível global onde ele é mais incidente? Este relatório analisa os últimos 2 anos, um período de 2 anos, são analisados 30 países em maior detalhe. E, de facto, o que nós verificamos é que alguns países de África, Médio Oriente, Extremo Oriente, em que há uma perseguição muito, muito feroz contra a religião, contra todas aquelas pessoas que têm uma religião e querem livremente exercer a sua fé. Portanto, estou a falar de países como o Sudão, Nigéria, Eritreia, a Síria, portanto, os chamados países todos da Primavera Árabe, que se transformou e que temos visto que é um verdadeiro inverno árabe, em que, especialmente para os cristãos, transformou-se num inverno cristão. Temos também países como o Iraque, temos Afeganistão, Arábia Saudita, China, portanto, a Coreia. Portanto, é uma lista de cerca de 30 países onde, de facto, a perseguição tomou proporções muito maiores, muito mais sérias e muito mais violentas. Levou a muitos cristãos a saírem desses países? Sim, é um problema que nós temos vindo a ver e a verificar, e os comentários, os testemunhos que nos têm chegado lá de muitos bispos é esta preocupação. De facto, estão praticamente a desaparecer. Eu posso aqui dar o exemplo do Iraque, em que, antes do início da guerra, portanto em 2003, havia cerca de 1,5 milhão de cristãos. Hoje há cerca de 250 mil. Portanto, efetivamente vemos que a raiz cristã destes países está a desaparecer. Os cristãos estão a fugir, estão a desaparecer. É esse o testemunho que vamos ouvindo por estes dias com a apresentação do Bispo do Iraque também aqui em Portugal? Sim, também. Vamos ter este privilégio de ter este Bispo do Iraque, de Bagdade, para também nos dar a conhecer esta situação. E, de facto, neste momento, a grande preocupação da Igreja local é que instituições como a Ajuda à Igreja que Sofre fiquem e que ajudem as pessoas a manterem-se nos seus próprios países, não ajudá-los a sair, porque senão são as nossas próprias raízes como cristãos que desaparecem. Portanto, é ali que tudo começa, é ali que toda esta raiz cristã começou e está tudo a desaparecer. E, portanto, se as nossas raízes desaparecem, é fácil perceber que há um desmoronar da própria religião e naquela zona. E são situações irreversíveis, provavelmente, porque se uma pessoa, uma família deixa o Iraque ou outro país do Médio Oriente,
provavelmente não vai voltar, porque a situação de facto tem-se agravado ao longo dos anos. E de que forma é que se pode contrariar essa tendência de êxodo das famílias cristãs desses países? Eu penso que tem que haver, a partir do momento em que haja o respeito pela religião de cada um. Sabemos que são países maioritariamente muçulmanos ou hindus ou o que seja, portanto, países onde uma religião é predominante e muito, muito forte, em que não há o respeito pela outra religião. Portanto, só são aceitos naquele país pessoas da mesma religião, da religião do Estado. Portanto, tem que haver uma educação, tem que haver um trabalho nas bases, portanto, nas crianças, em incutir este respeito pelo outro, porque se não for feito isso, acaba por ser um país cada vez com mais fundamentalistas, país em que, de facto, só uma religião é aceita e nada mais é aceito. E, portanto, é um trabalho que vai ser demorado, penso eu, e terá que ser feito ao longo dos anos, de forma a permitir que todos, independentemente da sua religião, possam viver no país onde nasceram e que sejam respeitados. E é nesse âmbito que vai trabalhando também a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre? Sim, a Ajuda a Igreja que Sofre também ajuda neste sentido e, de facto, como eu disse há pouco, tem vindo um apelo cada vez mais insistente dos bispos e dos padres de ajudarmos as pessoas a manterem-se nos seus próprios locais, dar-lhes condições para viverem, portanto, ajudar a manter e a sustentar e ajudar também nesta parte da formação em que as pessoas podem estar no seu próprio país, independente da sua religião. E nós temos vários exemplos em que, de facto, há esta convivência diária das várias religiões, em que é possível esta coabitação. E, portanto, só há problemas, de facto, com quem é fundamentalista e leva a religião a um extremo em que não permite mais nada além da sua própria religião. Por estes dias também, ou nos próximos dias, estará também em Portugal um bispo da Síria? Exato. Portanto, neste período vamos ter entre nós um bispo do Iraque e um bispo da Síria, em alturas diferentes, em que o objetivo vai ser dar a conhecer esta situação nesta zona do mundo, do Médio Oriente, em que vamos ter, para além de uma missa, vamos ter também vigílias de oração por estes países e pela situação da paz do Médio Oriente. Vamos ter também conferências em que estes dois bispos vão estar presentes um pouco em Lisboa, Braga, essencialmente, para darem a conhecer a situação da vida, dos cristãos, de como tem sido a vida depois destas guerras, de tudo o que tem acontecido, todo o transformar de uma vida. Portanto, na Síria a comunidade cristã era respeitada, portanto, de facto era um país, é uma ditadura, em que não havia muita liberdade de expressão, mas os cristãos eram respeitados e neste momento acabam por ser uma minoria e acabam por ser muitas vezes apanhados em fogos inimigos, em fogos cruzados e acabam por ser vítimas desta guerra civil que tem assolado o país. A dinamização e a divulgação dessas temáticas que a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre faz entre nós vai merecendo acolhimento e vão além da preocupação, enfim, ou da consciência do problema. Há, de facto, um compromisso dos portugueses por trabalhar pela liberdade religiosa? Sim, eu penso que sim. Temos verificado nos últimos anos, de facto, as pessoas estão cada vez mais atentas a esta questão da liberdade religiosa, que não era vista ou não era tida aqui na Europa como um problema, porque, de facto, nós temos liberdade aos vários níveis e, de facto, era um problema distante nosso e que não estava muito próximo. Com todo o trabalho, desde os papas que têm falado mais, alguns organismos que têm falado sobre esta questão. Portanto, de facto, tem vindo a ser um problema que as pessoas estão a tomar consciência e nós verificamos que os portugueses também não ficam indiferentes e têm ajudado estas causas e querem saber mais e querem estar juntos destas pessoas que estão a sofrer neste momento com esta questão da liberdade religiosa. E será também por essa via uma ajuda para que a comunidade internacional se mobilize para que atue nos países onde ela não existe? Sim, eu penso que é através desta mobilização da própria comunidade internacional, do mundo ocidental, em que poderá fazer alguma força junto ao poder destes países para que esta situação seja invertida e que haja um maior respeito pela liberdade religiosa. Esperemos, de facto, que assim aconteça. Catarina Martins, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde apresentamos, ao longo desta semana, algumas experiências que marcaram o ano da fé que terminou no último domingo. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.